Amém. Abra comigo o livro de Joel, capítulo 2 do livro de Joel. Uma passagem aqui para nossas vidas nesse dia. Estamos aqui para nos colocar na presença do Senhor. Amém? Estamos aqui em gratidão por tudo que Ele fez. E estamos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor nesse último dia desse ano. Joel capítulo 2, versículo 11. Joel 2, 11. Na bênção, acompanhe aí comigo na sua Bíblia. O Senhor troveja diante do seu exército. Muito grande é o arraial, e poderosos são os que executam a sua palavra. O dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, tardio em irar-se, grande em amor, e se arrepende do mal. Amém. Pode tomar o seu lugar. Em nome de Jesus, nos reunimos aqui como igreja. Fico grato por todos que estão conosco nesse dia, para nós cultuarmos a Deus. Nós falamos sempre e explicamos, comentamos na igreja, lugar de crente na passagem do ano é na igreja agradecendo. Depois, tudo bem, as outras demais coisas nós podemos estar fazendo e agradecendo a Deus. Eu quero pegar aqui nessa passagem de Joel, para podermos entender algo de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: nunca, eu creio que nunca na história do nosso país precisamos e necessitamos tanto de orar e interceder pela nossa nação, pelo nosso povo e por todos. A maior e melhor coisa que devemos fazer nessa passagem de ano é orar, é clamar. Porém, nós precisamos também entender o que Deus espera de nós. Aqui nessa passagem, Deus fala através da boca do profeta Joel e fala assim: olha, eu não quero que rasgue vestes, eu quero que rasgue os corações. E depois experimente, como está aqui, que Ele, como Deus, é tardio em irar-se, Ele é bondoso, Ele é misericordioso para com aqueles que são dEle. Quem é do Senhor aí, levanta a mão. Então tem algo de Deus para as nossas vidas nessa noite, e nós vamos entender e tomar posse para as nossas vidas. Nós vamos clamar ao Senhor, rasgar as vestes, rasgar o coração, rasgar as vestes. O que significa isso? O que significa rasgar as vestes? Nós vemos muito isso na Bíblia, no Antigo Testamento, inclusive no Novo Testamento. Nós vemos que Paulo, junto com Barnabé, lá no capítulo 14 do livro de Atos, eles estavam pregando e de repente um milagre que Deus fez, porque quem faz milagre é o Senhor, amém? Através da vida de Paulo, onde um paralítico desde que nasceu começou a andar. E o povo ao redor falava assim: esse aí é Júpiter, o nosso Deus Júpiter. Viraram para Barnabé e falaram: você é o outro Deus. E começaram a querer trazer ofertas. E se você olhar naquela passagem, Paulo e Barnabé rasgaram as vestes. Rasgar a veste quer dizer arrependimento, é mudança, é não aceitar a situação. As vestes, se a gente analisar, principalmente no Antigo Testamento, meus irmãos, não é como hoje. Nós temos uma facilidade imensa de comprar roupa. Você crê nisso?
Nós temos que agradecer a Deus por isso. Existem indústrias, tecelagens, e o espectro fabril aí de tecelagem no Brasil é enorme, louvado seja Deus. Porém, vamos entender o que isso significa. Naquele tempo, onde as vestes eram tecidas pela própria família, pela própria casa. Nós vemos Salomão, na sua infinita sabedoria, louvando e agradecendo a Deus pela vida, por exemplo, das mulheres habilidosas em tecer. Pegavam pelos de animais, pegavam lã de carneiro, pelos de cabra, e para tecer, para fazer o fio do fio, fazer as vestes. Então não era algo assim muito fácil. As vestes escondem a nossa nudez. Hoje em dia não está muito prático isso, mas esconde a nossa nudez. As vestes nos colocam numa posição diferente de todos os outros animais. Certa vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, nós podíamos ser com os animais, tal, já tem pelo e não tem tanto problema com frio, porque olha, tem um frio danado, minha pressão é baixa, sei lá o que. Falou assim: mas tem um detalhe, o Senhor te capacitou com uma sabedoria tal, que nós podemos construir casa, nós podemos ter roupas, e etc, etc, etc. Então naquele tempo, rasgar as vestes, mesmo na época de Paulo, que nós já estamos aí no início da igreja, não era coisa para qualquer um. Um rico podia rasgar as vestes, porque ele tinha outra. Naquele tempo não era assim. Se nós olharmos o livro de Atos, nós vemos que Barnabé, por exemplo, que rasgou suas vestes junto com Paulo, ele não era homem de muitas posses. Nós vemos lá em Atos, logo no início, capítulo 4 e 5, e o pouco que ele tinha ainda ele deu à igreja. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas o coração de Barnabé. Então eu fico aqui imaginando o seguinte: para aqueles que não têm, rasgar as vestes era um ato realmente de contrição, um ato de, olha, não concordo com as coisas, eu não concordo com o que está acontecendo, Deus tem misericórdia de mim. Rasgar as vestes, eu imagino, friso meu, que Barnabé, logo depois de rasgar as vestes, deve ter ido correndo procurar uma costureira para remendar novamente, porque não tinha outra. E isso nós vemos na palavra. Assim também nós vemos a deturpação do rasgar as vestes. Nós vemos no próprio Novo Testamento, quando Jesus foi questionado e perguntado de quem ele era na frente do sumo sacerdote, e ele não negou ser o Messias, o escolhido, o próprio Deus feito homem. E o sacerdote pegou e rasgou as suas vestes, como se aquilo fosse um ato diante do povo. O povo esperava: realmente, olha só, esse homem aí que não é nada, dizendo que é Deus aqui na terra. Mas isso já havia sido deturpado, porque se nós olharmos na palavra, no livro de Levítico, na antiga aliança, por exemplo, os sacerdotes, eles não podiam rasgar as suas vestes, porque a veste do sacerdote era feita de linho puro, coisa caríssima, era branca, simbolizando a pureza, a limpeza diante de Deus. E uma das coisas que o Senhor ordenou a Moisés, quando deu as ordens levíticas, falou: jamais um levita rasgará as suas vestes. Se quer rasgar, vai, pega a sua e rasga. Não pegue as vestes sacerdotais. Então nós vemos aí a deturpação. Nós vemos aí aquilo que Joel aqui, também Jeremias, estava falando a respeito disso. Ele falou: olha, vocês estão fazendo tudo hipocrisia, vocês estão rasgando as vestes, e eu não quero que rasgue as vestes não. Para mim o importante é rasgar o coração. Vamos entender o que aconteceu nesse período de Joel. Se você voltar no capítulo 1, o Senhor permitiu uma praga tal em Judá, de gafanhotos,
4 séries de gafanhotos que consumiram tudo. Meus irmãos, nós tivemos aí uma ameaça. Quem viu os jornais esse ano, chegou ali na Argentina, vocês acho que puderam ver, olha, foi por Deus que não veio, não entrou no Brasil. O gafanhoto, por onde vai passando, não deixa mais nada para trás. Qual foi a consequência? A consequência foi fome. Devastou as terras de Judá. Joel era profeta em Judá. Quando eu falo Judá, o sul de Israel. 2 tribos, depois da separação, da guerra interna. Agora, o que estava Deus falando? O povo estava rasgando as vestes. Eu creio que no meio daquele povo tinha pessoas realmente com intenção no coração, de arrependimento, isso e aquilo. Mas o que Deus estava falando e fala conosco hoje: olha, eu não quero hipocrisia. Eu estou farto de festas. Eu espero da igreja hoje que rasgue o coração. O povo estava rasgando as vestes, não pelo pecado que cometeram, mas pelo prejuízo que levaram. É triste dizer isso, mas foi o que estava acontecendo. O povo estava ali na presença de Deus. Por quê? Porque estavam passando fome. O povo estava ali na presença de Deus. Por quê? Porque a minha empresa não está dando lucro. O povo estava ali por quê? Porque eu tive que parar a minha empresa. O povo estava ali rasgando as vestes. Por quê? Porque eu tive que indenizar os funcionários. O povo estava ali rasgando as vestes porque tiveram prejuízos, porque estavam passando fome. E o Senhor virou e falou assim: Joel, eles não estão entendendo nada. Eles não estão entendendo nada. A praga é consequência de erro. A praga que veio era consequência de pecados. A praga que veio era consequência que eles estavam colhendo. A pastora abriu o culto aqui, lendo, lá em Crônicas. Aqueles que realmente entenderem os meus princípios e estiverem comigo, vamos lá rapidinho. 2 Crônicas 7, versículo 13: quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o povo. Meu filho, se vier uma seca tremenda, Deus está falando. Ou, cerrar os céus, não tiver chuva. Ou se ordenar a gafanhotos que comam tudo que está aí. Ou se vier peste. O que aconteceu conosco esses tempos? Mas agora vem o versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Entenda-se terra o teu sustento. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Essa palavra foi dita quando foi inaugurado o templo de Salomão. Essa palavra foi dita pelo Senhor quando foi inaugurado o templo de Salomão. A promessa de Deus de um local fixo para habitar o seu nome. Essa palavra foi dita nesse período. Aí 400 anos depois, há uma divisão, separação, Reino do Norte, Reino do Sul. E o que aconteceu para que os gafanhotos atacassem Judá? O que aconteceu para que aquele povo tivesse passando fome? Pecado. 2 coisas principais aconteceram. Uma foi o povo de Judá
entraram no templo e pegaram as coisas sagradas do templo, que era ouro e prata, tudo, e pegaram aquelas coisas e deram aos assírios para que pudesse ajudá-los a ir contra o reino do norte, que eram seus irmãos. Se venderam. E o Senhor mandou os profetas: fala com o povo que o que eles estão fazendo é aberração. Primeira coisa, os próprios irmãos, uns contra os outros, coisa que só tinha aquele tempo. O reino estava dividido, e um reino dividido não subsiste. E o que Deus falou através de Joel, fala para esse povo: o que eles fizeram foi aberração. E atrás disso veio idolatria. Tiraram as coisas que eram consagradas ao Senhor do templo, deram aos inimigos, aos assírios, para que ajudassem eles a ir contra o povo do norte, que eram seus irmãos, que era o povo de Israel. Judá no sul, Israel ao norte. E o que o Senhor falou com aquele povo e fala conosco hoje: chega. Chega de hipocrisia, chega de mais ou menos, chega. O Senhor aguarda de nós que venhamos a nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. O Senhor aguarda que venhamos a clamar. O Senhor espera hoje de nós como igreja que venhamos rasgar o nosso coração, não rasgar vestes de religiosidade. Hoje ninguém rasga vestes mais, mas tem muitos rasgando vestes de religiosidade. Tem muitos que choram na presença desse ou daquele, como se isso fosse resolver. E o Senhor está falando: eu quero um coração contrito, um coração rasgado na minha presença, e eu transformarei o coração de pedra em coração de carne. E o que o Senhor espera hoje de nós, meus irmãos, é isso. Estamos passando por grandes tribulações. O nosso país, vocês sabem muito bem disso. Esse coronavírus não é ilusão. Não quero entrar aqui em nenhuma discussão se é ou não é, se é isso, se é aquilo. As coisas estão aí, os fatos estão acontecendo. E o Senhor está nos falando hoje: mais do que festa, eu quero um coração contrito. Eu quero algo diferente. Eu quero falar para vocês de mundo espiritual. Eu quero falar para vocês a respeito de mundo espiritual. O mundo espiritual não é visível, porém latente, perceptível. Mesmo que você não seja do Senhor, as coisas são perceptíveis. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando nós começamos a analisar, por exemplo, é mais fácil uma pessoa cair em tentação quando está em uma boate, ou quando está, vou até pegar um outro termo aqui, não vou falar nem igreja, estudando numa biblioteca. Onde é mais fácil cair em tentação? Igreja? Na biblioteca, pastor. Olha, eu não vou em biblioteca nenhuma, faz muito tempo que não quero cair em tentação. Está aqui um exemplo de como que as coisas agem no espiritual. Obviamente que as situações invocam ou a bênção, ou agir de Deus, ou a demônios. Morte. O nosso Deus é Deus de vida. O contrário disso é morte. Não estou falando de morte física, que pode até ter consequências. Estou falando de mortes espirituais. E o que o Senhor quer nos mostrar hoje é isso. Chega de brincadeira, chega de mais ou menos. O papel da igreja é tomar posse da bênção do Senhor.
Volta comigo no livro de Joel. Aqui Deus fala: olha, eu quero que vocês rasguem as suas vestes. Volta lá no capítulo 2 de Joel. Se você perdeu, deixa meio marcadinho, porque a gente vai para lá e para cá, tá certo? Versículo 16: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre no alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a herança ao opróbrio. Sabe o que é opróbrio? Desonra pública, vergonha pública. O Senhor está falando através de Joel, através desse profeta, porque a palavra de Deus é viva, está falando conosco. Chega, fala para o meu povo se posicionar. Para de ficar se lamentando as perdas naturais e não olhar as perdas espirituais. Isso é hora de choro, é hora de clamor, é hora de pedido. E não entregue na herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Versículo 18: então o Senhor teve zelo da tua terra e se compadeceu do seu povo. Meus irmãos, o nosso Deus é Deus. Ele deu uma chacoalhada naquele povo e nos chacoalha hoje. Hoje nós estamos aí sendo chacoalhados pelo Senhor. Hoje nós temos que clamar, nós temos que pedir perdão dos pecados da nossa nação, nós temos que pedir perdão a Deus dos nossos pecados, dos nossos erros, nós temos que apresentar ao Senhor o nosso clamor. E o Senhor falou: peça para eu ver se eu não defendo o povo que é meu. Fala assim: eu sou povo do Senhor. Nós somos a igreja, meu irmão. A igreja é do Senhor. O Senhor faz uma comparação da igreja com a noiva. O noivo vai e pede a mão da noiva, já tem um compromisso: ela é minha, e nós somos do Senhor. O que precisamos é entender isso. Quando invoca-se morte, move morte. Quando invoca vida, move vida. Se você pegar a história de Judá, depois dessas palavras de Joel, depois que o povo entendeu que Deus estava levando a coisa a sério, e que parassem de murmurar, parassem de reclamar somente das perdas naturais, e realmente se arrependesse dos erros, dos pecados que cometiam, aí Deus mudou a história. Não quer dizer que começou a chover da noite para o dia, porém houve colheita. Que jeito, pastor? Sobrenatural de Deus. Assim como o Senhor fez com o seu povo escolhido no Egito, 10 pragas ele enviou. As 3 primeiras pragas foi para todos, inclusive para o povo de Deus. Da 4ª praga para frente, houve um quebrantamento de coração. Aí o Senhor falou: agora sim, vocês verão a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Você crê nisso? Fala assim: o meu Deus é Deus de vida. Enquanto estão declarando, e eu não estou dizendo que isso é farsa, enquanto estão declarando mortes e há mortes, enquanto estão declarando problemas e há problemas, enquanto estão declarando que está aí uma nova cepa e uma mutação do vírus e isso e aquilo, nós temos que entender o nosso papel como igreja. Nenhum dos profetas
chegou e disse para o povo: ó, não existe, faz de conta que não, vamos brincar de faz de conta? Faz de conta que não tem chuva. Ah, faz de conta que choveu. Ah, faz de conta que nasceu. Faz de conta que você comeu. Faz de conta que os teus filhos estão saciados. Nenhum profeta disse isso. Profeta que é profeta traz a realidade, para que haja arrependimento e mudança do povo. Os profetas do Senhor sempre falaram: olha, o problema está aí, existe. E os problemas que existem é consequência do pecado, consequência do erro, consequência da falha. Porém, Ele ainda é misericordioso. Você crê nisso? Fala assim: o meu Deus é misericordioso. Ele transforma desertos em rios, ermos em água. Ele faz o impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. O que nós precisamos hoje? Primeiro, nos arrependermos, como está na palavra. Primeiro, arrependimento. Depois, clamor. E nós temos que clamar pela nossa nação, por todas as nações da terra. Nós temos que clamar pelo povo de Deus, até que o Senhor venha e arrebata a sua igreja, leve, ou então nos chame. Mas até que tudo aconteça, ou você concorda com morte, ou você concorda com vida. E hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos clamar, orar. Nós vamos antes pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas faltas, sobre os nossos erros. Discussões, brigas, facções, e seja lá o que for. O Senhor está falando: olha, tem que haver conserto. A nação do sul, chamado Judá, que tinha sob sua tutela o templo, brigou com a nação do norte, chamada Israel, e pegou aquilo que era consagrado ao Senhor e deu aos inimigos comum, para que ajudasse a atacar o irmão. Tem muitos pegando as bênçãos do Senhor e entregando de bandeja ao inimigo, para ver o outro cair, sendo que o outro é seu irmão em Cristo, por causa de placa, por causa de denominação, por causa disso, por causa daquilo, porque falaram isso, disseram aquilo. Meus irmãos, hoje é dia de conserto com S e conserto com C. Quem esteve ontem no culto sabe a diferença. Eu tinha certeza que concerto com C era só orquestra. Concerto com C não vai muito além disso. É harmonia. E o concerto com S é arrumar aquilo que está errado. E hoje nós vamos fazer isso na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? É hora de orar pela nossa casa, pelos nossos filhos. É hora de declarar a bênção do Senhor. É hora de entender que o problema existe e continuará a existir, mas o meu Deus é o Deus do impossível, que nos dará vitória. Amém, meus irmãos? A posição da igreja é tomar posse da bênção e da vitória. A posição da igreja até Jesus voltar é dar-nos a vitória. E Ele faz. Mais para frente no livro de Joel, nós lemos aí o versículo 18. Então o Senhor teve zelo da sua terra. Então o Senhor teve zelo do Brasil. Amém, meus irmãos? E se compadeceu do seu povo. Agora vai um pouquinho mais à frente. Versículo 23. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu a justa medida, a chuva. Ele faz descer a chuva temporã e a serôdia, como outrora. O Senhor começou a falar:
A partir do momento que vocês entenderem que o que eu estou querendo é que rasgue o coração. Rasgar o coração é se arrepender dos erros e das faltas. Fica tranquilo, que eu vou mandar as chuvas como eu mandava antes. A chuva temporã e a serôdia. A chuva na hora do plantio e a chuva na hora em que está começando a dar frutos. Tanto a serôdia, as primeiras chuvas, como aquelas na hora do fruto, na hora que precisa. Essa e aquela, como outrora. Versículo 24: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo de azeite. Restituir-vos-ei os anos consumidos pelo migrador, pelo destruidor, pelo cortador. O meu grande exército enviei contra vós. Amém? As coisas que estão acontecendo é simplesmente permissão de Deus. E não é hora de você ficar, eu, você e todos nós, ficarmos sendo levados aí. Ai, porque eu vi isso. Ai, porque eu creio nessa linha. Ai, porque isso não tem nada, não existe. Aqui existe isso e aquilo. Ai, porque a vacina vai transformar em jacaré. Ai, porque não sei o que vai acontecer isso. Ai, porque isso é aquilo. Ai, porque eu não vou vacinar, eu vou vacinar. Meus irmãos, tudo isso depois nós veremos. O que precisamos fazer hoje é entender que os problemas existem, que as coisas estão aí, e que o Senhor espera de nós um coração contrito. Você crê nisso? Hoje estaremos orando. Vamos clamar ao Senhor. Vamos fazer aquilo que Ele espera de nós. Rasgar, não as vestes, mas o coração, na presença do Senhor. Você crê nisso? Chega de brincadeira. É hora de sair da letargia da brincadeira e abraçarmos o novo de Deus para as nossas vidas. Amém? Fica em pé, em nome de Jesus. Coloque a sua Bíblia aí na cadeira, porque a primeira coisa que vamos fazer como igreja, nós temos o nosso projeto de vida, estaremos orando, temos os pedidos para apresentar ao Senhor, mas a primeira coisa que nós vamos fazer agora é pedir a misericórdia de Deus. Vamos clamar o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Ele pagou um alto preço por nós. Enviou o seu Filho único para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos tomar posse da bênção do Senhor. A palavra de Deus é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O testamento só tem validade com a morte do testador, e ele assim o fez. Mas a posse da herança cabe àquele que vai atrás. Você crê nisso? Incline a sua cabeça agora na presença do Senhor. Nós vamos pedir perdão ao Senhor. Hoje é dia de contrição. Vamos rasgar o nosso coração. Vamos pedir perdão pelos nossos erros, faltas. Mas de verdade, gente, não vamos ser hipócritas como era aquele povo, rasgando suas vestes, como eram os sacerdotes que rasgavam as vestes para ser visto pelo povo. O que Deus está olhando hoje, não quer saber se você está fazendo bonito para quem está ao seu lado. Ele quer ver o nosso coração. Não há erro, não há pecado que não seja perdoado pelo Senhor. Deus só não perdoa pecado contra o seu espírito, mas aqueles pecados que cometemos, as falhas que tivemos. É momento de nós entendermos o que está acontecendo no mundo espiritual. Enquanto muitos estão dizendo morte, 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 as coisas vão piorar, as coisas estão piorando. Nós vamos dizer: há um Deus de vida.
Mesmo que todas as circunstâncias ao nosso redor digam algo como A, o nosso Deus diz B. E se Ele diz B, é B que vai acontecer. Ele jamais largará os seus filhos. Eu creio, Senhor. Mas precisamos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Converter dos maus caminhos. Conversão é mudança de direção. Eu os ouvireis do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Enquanto for ministrando esse louvor, eu quero que eu, você, todos nós comecemos a pedir perdão. Peça perdão, nós vamos pedir perdão ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. O primeiro passo hoje é pedir perdão dos nossos erros, das nossas faltas. É pedir perdão do que nós fizemos contra Deus, contra os nossos irmãos em Cristo. Preste atenção e não deixe que o inimigo venha te distrair, porque esse passo é importante para nós hoje como igreja. Para preservar sua vida, irmão, se rasgue diante do Senhor.